Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Gênesis, capítulo 10 ao capítulo 12. Aí no prospecto está até o 11, mas eu vou ler até o 12. E amanhã eu lerei do 13 ao 15. Joia? Então, em Gênesis, capítulo 10, começa a falar que a terra está sendo povoada, né? Os descendentes de Sem, Cã e Jafé. E aí vai em cima de uma genealogia. Você tem que entender que a genealogia na Bíblia é por causa do que está escrito em Gênesis, capítulo 3, verso 15. A profecia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus agora vai separar nação, povo, né, tribo, para que essa profecia se cumpra. E nós temos que ficar de olho aí na descendência de Sem, né? O povo judeu e o povo árabe são semitas, né? E Sem vai dar origem a Eber. De Eber vem um nome hebreu, que significa aquele que atravessa e chega. E no verso 8 fala de Cush, descendente de Cã, de Canaã, que vai dar origem ao nome Nimrod. Nimrod significa no hebraico aquele que se rebelou. Então fala aí que Nimrod foi poderoso caçador diante de Deus. Na realidade, a palavra aí não é poderoso caçador, mas é poderoso opositor diante de Deus, ou seja, se opõe a Deus. O rebelde, isso aí tipifica o próprio Satanás, né? Nimrod tipifica Satanás. E Nimrod vai construir um lugar chamado Babel. A palavra Babel vai dar origem à Babilônia. Vem do hebraico Bavel, confusão, terra da confusão. É interessante que lá em Apocalipse Apocalipse 17, fala de uma mulher montada numa besta, e o nome dela é Babilônia, mãe de toda a idolatria e prostituição da terra. Então, de acordo com a tradição judaica, a origem de toda a idolatria é de Babel, porque o ídolo, ele traz confusão, né? Leia o Salmo 115, fala que quem adora o ídolo, ele fica igual o ídolo que ele adora. Lembrando que o ídolo pode ser também filho, pode ser carro, pode ser emprego. E hoje o ídolo maior dos evangélicos é o dinheiro, né? Criticam muito os católicos pelas suas imagens de escultura, mas cultuam um Deus invisível, que também é um ídolo, que é o dinheiro, Mamon. Cultuam pastores, cultuam cantores gospel, cultuam jogadores de futebol. Deus não aceita nenhum ídolo, nem de pau, nem de pedra, nem de barro, e nem invisível ou visível, como esses que eu acabei de citar. Tudo é idolatria. Leia Mateus capítulo 10, verso 37, aquele que não largar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, não é digno de mim, né? Pastor nenhum vai te salvar, ídolo de pau, de pedra, de barro, também nenhum vai te salvar. Somente Jesus Cristo salva. Leia Atos capítulo 4, verso 12, diz, porque embaixo do céu, nem em cima da terra, existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Nimrod vai dar origem, né? Segundo a tradição judaica, ele casa com uma prostituta chamada Semírides, né? E ele morre, e essa prostituta engravida de um filho chamado Tamuz, né? Então, toda a origem da idolatria do deus homem, da deusa mulher e do deus menino vem de Babel. Vem de Nimrod, Semírides e Tamuz, né? Nós vamos ver esse Tamuz quando a gente estiver estudando o livro de Ezequiel, que o povo de Israel vai cultuar esse Tamuz. Então, Nimrod está na Bíblia, Tamuz está na Bíblia, Semírides está na tradição judaica. Então, ó, a origem de Babel, se você não sabe, é um zigurate. Eu vou colocar uma foto de um zigurate lá em Ur, na terra de Abraão, onde Abraão nasceu, Ur dos caldeus, né? Esse zigurate, ele está lá, um pedaço dele, ele foi quebrado, né? Destruído por causa do tempo. É uma pirâmide de escada, no qual eles colocavam os ídolos em cima da pirâmide, né? Para que os deuses pudessem descer até o homem e o homem subir até Deus. Então isso é Babel. Então Nimrod construiu o maior zigurate, né? A maior pirâmide de escada da época, porque ele queria alcançar os céus, né? E aí Deus, ele vai ver a construção dos homens e ver que aquele Nimrod estava se tornando poderoso, criando caça. E a tradição judaica diz que ele caçava almas, né? Você vai ver lá em Apocalipse falando que Babilônia fazia comércio de almas humanas, né? Então escravizava pessoas. Nimrod é o primeiro ditador terrível, prefigura próprio Satanás, poderoso opositor diante de Deus, descendente daquele que foi amaldiçoado, né? De Canaã,
descendente de Cã, né? Que constrói a origem de toda a idolatria da terra. Agora vai falar a genealogia de Sem, né? Sem vai dar origem a Éber, Éber vai dar origem a Naor, né? Pai de Tera e de Abraão, né? E aí essas são as genealogias dos filhos de Noé. Se você contar as genealogias, você vai ver que vai dar uma origem de 70 nomes. 70 nações vão ser formadas, né? Porque depois de Babel, Deus vai espalhar as pessoas, porque ele vai confundir as línguas. Até então, havia uma só língua, mas em Babel, Deus confunde as línguas, né? E cada povo, cada descendente de Noé, dos filhos de Noé, vão dar origem a uma nação. Então, o número 70, ele representa nações. Você tem que prestar atenção nesse número, né? A Bíblia tem uma numerologia, tem o número 40, tem o número 3, tem o número 12, tem o número 24, números que são repetidos várias vezes, né? E o 70, essa característica de ser nações, mais para frente nós vamos estudar, você presta atenção, guarda isso então, que se quiser contar aí na sua Bíblia o nome de cada um deles, você vai ver que a contagem vai dar 70. E eles vão povoar a terra, né? Deus vai confundir a língua. Então, no verso 9, fala que chamou o nome daquele lugar de Babel, porque ali Deus confundiu a língua deles. O nome Babel, Bavel, confusão, dá origem à Babilônia, terra da confusão. E olha que interessante, Abraão, Ur dos Caldeus, é próximo à Babilônia, a Babel, né? Então você vai ver que a origem de Abraão, daqui a pouco, você vai ver que eles eram todos idólatras, adoravam a outros deuses. Agora dá origem à descendência de Abraão, que vem de Sem, que vem de Éber, que vem de Tera, né? E aí o que acontece? Tera vai pegar os seus filhos, né? Vai sair com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã e vai parar em Padã Arã, onde ele vai morrer, né? Ou seja, e ali em Padã Arã, Deus vai chamar Abraão, que tinha o nome até então de Abrão. Abrão significa pai exaltado. Abrão vem de Abba. Abba é pai em aramaico, né? E Av é pai em hebraico. Então, Abrão é pai exaltado e Abraão é pai de multidões. Então, uns dizem que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Isso está no livro de Atos, né? Agora aí fala que Deus chamou Abraão em Padã Arã, né? Então, não sei se ele apareceu para Abraão em Padã Arã ou em Ur. Parece que ele vai aparecer para Abraão em Padã Arã e vai falar algo interessante para ele. Em Gênesis capítulo 12, Deus fala: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te enviar. É interessante que a tradição judaica diz que o pai de Abraão fazia ídolos. Isso não tem na Bíblia, tá? Você coloca aí nas novelas do Macedo, mas isso não tem na Bíblia, não. O que a Bíblia diz em Josué 24:2, que antigamente Tera, pai de Abraão de Naor, moravam da além do Eufrates e serviam a outros deuses, serviam a imagens de escultura. Não diz se Abraão servia, mas a parentela dele servia. Se ele servia ou não, Deus vai chamar ele, falar: sai do meio da idolatria e vai para a terra que eu te mostrar. E Deus fala com ele: sê tu uma bênção. Então eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante que Abraão morreu, está sepultado, né? Caverna de Macpela, está lá em Hebrom, em Jerusalém. E como que ele pode me abençoar se ele foi morto e está enterrado? Ele não pode, mas o descendente dele sim. Está em Mateus capítulo 1, verso 1, fala: essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, descendente de Abraão. E Jesus Cristo vive, reina, está sentado à direita do Pai, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vai voltar para nos buscar. Então hoje nós temos que abandonar a idolatria. A igreja preta hoje, com as suas paredes pretas, idolatram cantores gospels, pastores, né, pastores de calcinha apertada, que prometem coisas que Deus nunca prometeu, que contam piadas com o nome de Jesus. Você tem que tomar cuidado. Deus é santo, Deus é puro, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e o nome de Jesus é o nome dele que te salvou. Que quando você invoca esse nome, você invoca um Deus vivo, você invoca aquele que vive, que reina, aquele único que pode pagar os seus pecados e apagar as suas transgressões. Isso não é um nome para você usar à toa, não é um nome para piada,
O nome de Jesus é santo. Leia-se Filipenses capítulo 2, verso 9. Diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória do Deus Pai. Então o ídolo, né? Quando a gente fala em ídolo, você tem que pensar que tudo aquilo que você colocar acima de Deus é um ídolo. Então Deus fala, sai do meio da tua terra, da tua parentela, sai do meio da idolatria, sai do meio do mundanismo, porque eu quero fazer de você uma bênção. É o mesmo chamado meu e seu, Deus nos tirou do mundo para fazer de nós uma bênção na nossa família, uma bênção na nossa comunidade, uma bênção nessa terra, uma bênção para onde quer que a gente vá. Nós temos que refletir a imagem de Cristo e sermos uma bênção. Deus fala, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E de você, né? Da sua semente, da sua descendência, virá o homem que abençoará todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus aparece para ele, né? A terra de Canaã, e promete dar aquela terra para ele e para a descendência dele. Agora Abraão desce para o Egito, né? Porque havia fome naquela terra. E lá no Egito eles tinham o costume de pegar a mulher dos outros e levar para o faraó, caso ela fosse bonita. E Sarai, né? Chamava Sarai ainda, e ele Abrão. Sarai era formosa e bonita, então Abrão vai mentir, vai falar que ela é irmã dele. Na realidade ela é meia-irmã, né? Parente, mas não é irmã, né? Parente por meia-irmã. E aí o que acontece? Ele mente, o faraó pega aquela mulher e Deus amaldiçoa o faraó, né? E o faraó fica doido, né? Porque a maldição vem em cima dele e ele descobre que aquela mulher é a mulher do Abraão. E antes, por causa da mulher, ele tinha enchido o Abraão já de presente, de gado, né, de riqueza, por causa da irmã, suposta irmã dele. E agora o faraó descobre que é a mulher e fala, o que você fez comigo? Você trouxe grande mal sobre a minha gente, o meu lugar, sai fora daqui e manda ele embora, né? E nós vamos estudar na manhã, que Abraão vai ficar riquíssimo, um homem riquíssimo. E você vai ver a característica de um homem de Deus riquíssimo, como que ele se porta nessa terra. Então nós encerramos o nosso estudo aí, né, de hoje, né, desse dia. Nós encerramos aprendendo uma lição muito importante. Primeiro, né, a Bíblia, ela foi escrita e ela vai se cumprir linha por linha. O descendente de Abraão, ele vive, o nome dele é Jesus Cristo, e não há salvação em nenhum outro. Lembramos também que os homens, né, construindo a sua cidade, a cidade da confusão, Babel. E hoje nós temos que ficar apercebidos, porque o falso evangelho, a mentira pregada dentro da igreja, ela vai fazer da igreja uma Babel, uma confusão. E é isso que está acontecendo no mundo gospel hoje. Quando a gente liga a internet, é Babel, é confusão. É confusão de família que detém igreja como empresa, é confusão de um lado, é confusão de um outro, é pastor confuso de um lado e confuso do outro. Então saia da idolatria, saia da Babilônia, saia da onde a palavra de Deus não é pregada e praticada, e procure um lugar onde a palavra de Deus é pregada e praticada. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, fica na paz.